Boa noite, pessoal. Queria dar boa noite aí aos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Estácio de todo o Brasil. Nós estamos aqui com essa experiência nova de ter essa aula ao vivo. E hoje estamos começando uma série que a gente está chamando de Memórias da Arquitetura e do Urbanismo, sempre com convidados especialíssimos que contam um pouco a história essa nossa história aí, né? Hoje temos aqui um convidado que basicamente dispensa apresentações, grande arquiteto e urbanista Índio da Costa, com quem eu tive a honra de trabalhar já. Então, além da referência que todos nós temos aí, quanto estudantes e depois na vida profissional, tive esse prazer de poder estar acompanhando de perto. E hoje estou novamente tendo o prazer de estar podendo recebê-lo aqui. Obrigado, Índio, pela presença aí. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e dividir o meu trabalho com tanta gente, com tantos colegas, participantes e amantes de arquitetura. O prazer é todo meu. É isso aí. Vocês sabem que a gente está hoje em dia com 8.000 alunos aí da Estácio no curso de Arquitetura e Urbanismo Brasil afora. Então a gente teve essa ideia, se a gente puder passar a primeira imagem aqui, lembrar da última vez que a gente chamou o Índio para dar uma palestra aqui, ele não coube em nenhum auditório, né? A procura era enorme. Nós tivemos lá mais de 600 alunos só na Barra e muita gente ficou de fora. Então, a gente achou que nada mais justo do que hoje dar oportunidade a todos aí de ouvir um pouco das palavras dessa nossa grande inspiração aí. Índio, eu queria começar um pouquinho, só lembrando que essas entrevistas estão fazendo parte desse novo projeto, que é uma disciplina de teoria da arquitetura, né? E aí a gente vai fazer agora de 15 em 15 dias uma entrevista como essa aqui. Então, eu vou estar te fazendo algumas perguntas aí, mais ou menos relacionadas ao assunto que o pessoal já começou a ver na disciplina. Eu queria começar com uma frase que abre também o livro que conta a sua obra aí, uma frase sua, sobre quando você entrou numa catedral gótica pela primeira vez, aquele espanto meio que quando você decidiu ser arquiteto, né? Queria que você contasse um pouco sobre essa experiência e como é que ela influencia na sua obra desde então até hoje. Bem, assim, eu fui fazer arquitetura sem muita certeza exatamente até do que era bem arquitetura. Eu fui fazer arquitetura porque eu queria uma profissão que não fosse uma profissão convencional, uma profissão que eu chamava de terno e gravata. Eu não me identificava muito com aquela profissão e procurei alguma coisa, mas eu gostava de música, de pintura, sobretudo, e artes plásticas e tal. Vamos profissionalizar esse lado que eu gosto, porque eu não quero passar minha vida fazendo uma coisa que eu não gosto, né? E então tentei arquitetura. A arquitetura era uma tentativa. E eu comecei a gostar, etc. E tal. E depois, no meio da faculdade, foi a primeira vez que eu fui à Europa, e aí realmente eu me deparei com uma catedral gótica. Não foi ali que eu resolvi ser arquiteto, foi ali que eu tive certeza de que eu queria ser arquiteto. Porque eu achei realmente uma coisa mágica, né? Quando você entra em algum espaço arquitetônico tão forte como uma catedral gótica, você percebe que existe alguma coisa, uma alquimia especial ali, né? Uma alquimia que só o amor constrói, mas aqui é um monte de pedra, de vidro, e como é que você faz uma obra de arte? Como é que você monta uma obra de arte com um monte de pedra, de vidro? É uma coisa surpreendente. Eu fiquei realmente muito entusiasmado. Eu não sou nem religioso, mas a arquitetura que me comoveu. Fiquei muito entusiasmado e aí eu tive certeza, bom, eu quero participar dessa alquimia para o resto da vida. E eu até brinco dizendo que eu continuo tentando construir catedrais góticas por aí. Deixa eu te devolver, então, essa pergunta retórica como uma pergunta de verdade. Como que a gente faz para pegar esses elementos simples, um tijolo, uma pedra, um vidro, e transformar em arquitetura? Oh, que pergunta difícil, né? Aí cai num campo de subjetividade, né? Individual isso, né? Cada um tem o seu caminho, cada um... Não existe uma fórmula para isso, né? A única coisa que eu acho que é necessário em toda e qualquer profissão, mas muito na arquitetura, muito especificamente, é muito amor, muito empenho, muito suor, muita vontade de fazer, muito prazer em fazer. Eu acho que isso é essencial, Igor, entendeu? Eu acho que... E essa transformação, ela não se faz assim como os leigos acham, que de repente você tem um insight maravilhoso e que faz um projeto de arquitetura. Não é isso, né? Lógico que existe inspiração, que existe... Mas isso tudo é um resultado
de uma porção de vivências acumuladas, uma porção de coisas que você foi acumulando e que estão no teu subconsciente, nem tão claras assim, mas que em algum momento você resolve materializar. Eu acho que isso, mas sempre com muito empenho, muita dedicação, muito esforço, pelo menos para mim, eu não faço um projeto com facilidade, não. Faço um projeto sofrendo muito. Vou ao fundo, fico com dúvida, mudo, acerto, até que eu tenho certeza de uma solução e aí eu sigo nela. Legal. Inclusive, é muito enriquecedor participar desse processo. Como eu estava falando, tive a oportunidade de estar dentro do escritório, e aí quando você vem com o réptil interior, né, que você diz que vem ali querendo uma coisa, o seu racional que é outra, realmente a arquitetura envolve muitas coisas, né? E aí, fazendo um link disso com a disciplina da teoria crítica da arquitetura, a gente está vendo nas primeiras aulas aí, a gente tem visto um pouco da tríade vitruviana, né? Venustas, a estética, o equilíbrio estético da arquitetura, o Firmitas, a questão tectônica, suporte, né, estrutura, e Utilitas. E a sua obra, lá no início da sua carreira, teve uma obra que marcou, uma obra singela, simples, pequena, mas que muito simbólica, que marcou. Eu até, aqui na ansiosidade para ouvir suas primeiras palavras, pulei. Se vocês puderem passar os 2 próximos slides aqui, eu falei que o Índio dispensa apresentações, dispensa, é verdade, então dispensei de vez aí uma biografia resumida dele, né, formado nos anos 60, se aperfeiçoou em urbanismo na França, né, montou um estúdiozinho em Botafogo, que hoje é uma equipe enorme que ele comanda lá. Hoje tenho o prazer de dividir o escritório com o filho, né, com o Guto, que é um grande designer. Aliás, os filhos todos são um orgulho muito grande do Índio, né? E aí, depois de atuar na Secretaria de Urbanismo, também na Parques e Jardins, né, na Prefeitura, aí fundou seu escritório e segue até hoje aí. Então, no próximo slide, a gente tem aí uma das primeiras, aí alguns prêmios, né, do Índio, também inúmeros prêmios, selecionei só alguns mais recentes, a Comenda Oscar Niemeyer, prêmio Roberto Cláudio dos Santos Aflalo, que é da Asbeia, né? E o prêmio Sérgio Bernardi, quer dizer, 3 super nomes aí. Mas aí no próximo slide a gente tem a primeira imagem aí de um projeto do Índio. Vamos ver lá. Olha lá. Que é o abrigo de ursos himalaicos. Né? Imagina, um programa desse, né, dentro do zoológico, um abrigo para os ursos, e um prêmio que chegou a ganhar o primeiro prêmio principal do prêmio do IAB em 65. Né? Foi verdade. Então eu queria que você fizesse só um link falando desse abrigo primitivo aí, né? Um link com essa coisa do Firmitas, da estrutura e da arquitetura, né? E da Utilitas, enfim. Essa foi uma experiência interessante. Eu fui contratado arquiteto da Prefeitura em 64, eu acho, e o Chassel Fernando Chassel, que era meu amigo, parceiro arquiteto, que eu conheci nessa ocasião. Ele era diretor do departamento de parques. Ele, então, me convidou para trabalhar no departamento de parques. E eu fui trabalhar no departamento de parques. Era uma coisa que eu não conhecia, era uma área da arquitetura que eu não conhecia, porque era muito mais ligada a paisagismo. E o Enaldo Cravo Peixoto, que era o secretário na época não existia urbanismo, era secretário de obras, pediu ao Chassel a indicação de um arquiteto para fazer uma reforma no Jardim Zoológico. E o Chassel, então, me indicou. E eu fui fazer a reforma no Jardim Zoológico e tal. Comecei a entender, fiquei trabalhando lá dentro do Jardim Zoológico, montei uma equipezinha e tal, e foi bom, foi uma experiência muito legal. Em relação aos ursos, o que aconteceu é que, na verdade, quando tive que fazer o projeto dos ursos himalaicos, eu comecei a estudar como é que eram os ursos. Meu cliente era urso, o cliente não podia, quais eram as necessidades do urso, eu não podia perguntar para ele, né? Fui lá, comecei a estudar, e aí o urso hibernava. E no período de inverno, o urso gostava de ficar no escuro, o urso era muito brincalhão, o urso tinha que subir, descer e tal. E eu, então, pegando e o urso também era um animal muito forte, não podia ser um alojamento frágil, porque senão o bicho destruiria. Então. E eu estudei os ursos e fiz o projeto, e todo animado, estudando detalhadamente. Na verdade, há umas paredes assim, nem sei, acho que não existe mais alojamento, não sei. Há muitos anos que eu não vou ao zoológico. Mas são umas paredes assim que permitem você enxergar o urso lá dentro no período de hibernação. E eu, numa segunda-feira de carnaval, o Lacerda era o governador, e numa segunda-feira de carnaval eu não estava trabalhando, como o Brasil inteiro não estava trabalhando,
mas na segunda-feira de carnaval não é feriado. Segunda-feira de carnaval é um dia útil. Ainda mais para os ursos. É para os ursos também, mas para o Lacerda também. O Lacerda foi lá visitar o Jardim Zoológico e ficou muito irritado porque eu não estava trabalhando na segunda-feira de carnaval e deixou um bilhete para mim no quadro negro escrito com... que eu tinha até uma fotografia desse bilhete. Muito irritado e tal, e também pichando o alojamento dos ursos himalaicos, dizendo que era um exercício de arquitetura e que eu estava lá não para exibir arquitetos, mas para exibir bichos e tal. Aí, no dia seguinte, quando eu cheguei lá, quinta-feira de cima, eu cheguei lá, estava todo mundo em polvorosa, o governador deixou um bilhete aqui para você e tal, não gostou do alojamento dos ursos e tal. Eu fiquei profundamente irritado com aquele negócio. Mas tá bom, então eu saio daqui do zoológico, o governador não quer, eu volto. E saí do zoológico e voltei para o meu local de origem, que era o departamento de parques, né? Mas fiquei irritado e resolvi entrar com o alojamento dos ursos na premiação do IAB. Entendeu? E ganhei a premiação do IAB. Mas o mais engraçado não foi isso, não. O mais engraçado é que o alojamento dos ursos realmente chamava atenção e o diretor do zoológico, como achou que o público estava muito em volta, né, achou que era melhor botar macacos em vez de ursos. Então, todo o meu estudo, todo o meu cuidado, estudando o comportamento dos ursos, etc. e tal, foi por água abaixo, porque ele achou que macaco dava muito mais ibope, então botou uns macaquinhos pequenininhos, ficou ridículo, com umas paredes fortes, enormes e tal, estranho. Aqueles macaquinhos entre mico e macaco prego, no alojamento dos ursos, né? E quando eu fiz esse primeiro livro de arquitetura, havia assim, uma certa dificuldade do que botar na capa, entendeu? Porque gerava um certo ciúme se eu pusesse um projeto ou outro e tal. Eu digo, não, vou botar o alojamento dos ursos, que é um projeto simbólico para mim, que realmente foi a primeira vez que eu achei que de alguma forma, que eu consegui me dimensionar como arquiteto. Quer dizer, de uma vez que o IAB me deu o curso, o prêmio do IAB foi muito importante para mim naquele momento, porque, bom, confirmou que eu era um arquiteto que, pelo menos, tinha qualidade, quer dizer, eu estava fazendo uma coisa bem feita, os meus colegas estavam apreciando, tinham dado valor àquilo e tal. Foi muito bom. Legal, gente. E é curioso, né? Como anos depois a gente continua estudando a obra, pensando realmente na utilidade para o urso, que vai se sentir abrigado, mas as pessoas vão estar podendo ver, e vem o governador ou o dono do zoológico e transforma em macacos, né? Mas vamos passar, então, um pouquinho mais uma imagem aí agora, aí um projeto também importante do início da sua carreira, sede do Inmetro. Eu não tinha nem preparado pergunta nenhuma sobre o Inmetro, mas não sei se você quer falar um pouco sobre ele. O Inmetro foi uma experiência muito interessante. Foi das experiências, mas talvez tenha sido, logo depois do... Não, acho que foi o primeiro. Uma firma chamada SPL, Serviços de Planejamento, que eu conheci os diretores e tal, entrou numa licitação para fazer o Inmetro. Mas não era uma licitação de arquitetura, era uma licitação global, era o Inmetro como toda a implantação, os equipamentos, etc. Tal. E havia a parte de arquitetura, que tinha que se construir os laboratórios. E ele me chamou perguntando se eu queria, a SPL me chamou perguntando se eu queria ser o arquiteto parceiro deles. E eu também entrei e a gente começou a estudar, e eu não entendia nada de metrologia, né? E pouco de laboratórios, aí me mandaram para a Europa, para os Estados Unidos, para entender. Foi uma viagem interessantíssima, porque a gente visitou o laboratório da NASA, laboratório da Boeing, laboratório pelo mundo afora, PTB, em Braunschweig, pelo mundo. E eu aí comecei a aprender como é que funcionava o laboratório. E fizemos esse projeto, e o projeto foi construído. Eu até, na época, o Armínio era diretor, o Armínio Lobo era diretor, e eu disse, você vai construir um por um? Ele disse, não, eu vou construir vou fazer a caixa de todos os laboratórios, porque depois eu saio daqui do Inmetro e eu garanto que o projeto vai até o fim. Porque se eu fizer um só, deixar ele funcionando e tal, os outros, os próximos diretores, são capazes de mudar tudo e aí vai perder essa unidade. Essa unidade, aliás, o Inmetro do Brasil tem uma unidade rara, acho que não vi em nenhum outro Inmetro do mundo afora. Eu fui convidado pela Unido para mostrar esse projeto na Áustria, num encontro que havia de projetos de alta tecnologia pelo mundo afora. E eu fui lá, então, os outros Inmetros que havia, alguns eram projetos variados, mas entre eles havia alguns Inmetros. O NBS, que é o National Bureau of Standards americano,
o Poème francês e tal. E esses projetos, eles foram construídos ao longo de 300 anos. Então, arquitetonicamente, eles são completamente heterogêneos, entendeu? Você pega, de repente, na Alemanha, um prédio gótico, depois um outro neoclássico, e eles não conseguiam muito entender como é que o Brasil estava fazendo uma coisa de uma vez só, entendeu? Como vocês estão fazendo isso e tal. E também outra coisa que causava muito impacto, que era difícil de explicar, principalmente na Suíça, né? Como é que eu desperdiçava espaço dessa maneira, né? Um campus enorme, uma distância enorme entre os prédios e tal. Na Suíça, tudo pequenininho, o espaço exíguo. Mas o Brasil é um país enorme, eu não estou premido por espaço, eu posso fazer o espaço do jeito que quiser. Agora, complementando, esse projeto foi muito interessante, me deu prêmio do IAB, eu adorei fazer o projeto, foi uma experiência única, mas tem duas salas especialmente interessantes nesse projeto, não sei se vocês conhecem. Uma sala anecoica, que é uma sala que neutraliza o eco. O som do silêncio, né? É o som do silêncio, mas você ouve o seu coração batendo. Você entra uma caixa dentro de ela, porque eu metro basicamente como laboratórios, laboratórios tipo e laboratórios atípicos, né? Os laboratórios tipo são esses horizontais aqui, com pátio interno e tal. E os atípicos são essas formas aqui. Essas formas não são nada gratuitas, essas formas são decorrentes de funções internas, e elas também, esse plano inclinado, tinha o objetivo de evitar reverberação e eco das medições acústicas e tal. Mas voltando à sala anecoica, é uma sala interessantíssima. Você entra nela numa caixa de malha dentro de uma caixa maior e você ouve o teu coração bater. A primeira vez que eu entrei, nós entramos umas 4 ou 5 pessoas num laboratório, não me lembro se foi nos Estados Unidos, onde foi. Eu fiquei surpresíssimo, não é possível, coisa mais estranha. Parecia um tropel de cavalos, os corações batendo. Sabe? Muito interessante. A outra sala, a sala de reverberação, é justamente o contrário. É uma sala em que os planos são inclinados das paredes e tal, e então, por reflexão, o som emitido se funde com os outros reflexos e você não entende. Se eu estivesse falando para vocês numa sala de reverberação aqui, vocês ouviriam, mas não entenderiam nada do que eu estou dizendo, entendeu? É uma experiência muito interessante, foi muito legal fazer esse projeto. Eu gostei muito. Muito legal, Andy. E muito legal que eu sabia que tinha um motivo para botar o Inmetro nessa apresentação, apesar de eu não ter, porque você já chegou na minha próxima pergunta. Né? No que você falou, que essas formas, apesar das formas serem plasticamente muito interessantes, né, darem essa unicidade para o conjunto que você estava comentando, elas não são gratuitas, nem são um gesto do arquiteto pensando no Venustas. Né? Ela vem dessa função da arquitetura, do que a gente estava falando. Então, eu ia te perguntar também sobre o outro pé do tripé, né? o Firmitas, porque nos próximos slides aí, a gente vai ver algumas residências suas, tomei a liberdade de fazer uma salada de temporal aqui, uma de cada década, mais ou menos, mas que a gente vê uma coincidência entre as 3 residências aí, que é a expressão da sua técnica construtiva, né? Técnicas construtivas diferentes, mas essa expressão muito, muito clara nos nossos olhos. Tem uma frase sua que eu adoro, que eu ouvi 15 anos atrás, eu nunca esqueci, que é a diferença entre estática e estética é só uma letra. Estava numa exposição sua, 15 anos atrás. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso na sua obra. Eu tenho uma formação racionalista, né? Quer dizer, minha formação toda dos anos 70, a arquitetura que a gente que nos deslumbrava era a arquitetura da Bauhaus, né? Era uma arquitetura totalmente racional e tal. E eu acho até que hoje, eu acho que houve uma libertação um pouco também, de alguma forma. Eu acho que a minha geração ficou um pouco presa no racionalismo, né? Eu acho que muitos projetos meus tiram partido da estrutura. A estrutura é concebida mais ou menos junto com o projeto. Tanto que eu tenho pena de não ter feito um curso de cálculo estrutural, não para saber como é que se calcula, quantos ferros, né? Mas para entender claramente como é que estruturalmente aquele prédio, aquele objeto arquitetônico se equilibra, entendeu? Agora, na experiência do MIS, por exemplo, é um prédio que você olha e ele aparentemente contraria toda a estática, né? Porque os pilares são inclinados e tal. Aliás, na arquitetura
atual que está preponderando pelo mundo. Acho que pilar vertical está fora de cogitação, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Índio. Quem não é do Rio, que está nos assistindo ao vivo, talvez não conheça tão intimamente. MIS é o projeto do Museu da Imagem e do Som, na Praia de Copacabana, projeto concebido pelo escritório de Hilary Scofield, de Mas Renfro, né, lá de Nova York, e o Índio é o parceiro local que está tocando a construção aqui do museu. Eu acho que realmente a minha arquitetura é uma arquitetura que eu tento equilibrar emoção com razão, portanto racionalismo com forma e tal. E hoje até me surpreende um pouco, e eu tenho um pouco de dúvida em termos de futuro, uma discussão interna que eu tenho sem ter muita conclusão em relação a isso. Qual é a arquitetura que realmente vai se sedimentar e vai prevalecer e vai solidificar e vai ser reconhecido ao longo do tempo, né? Porque hoje exige uma enorme valorização. Os arquitetos que frequentam o Olimpo da arquitetura, os arquitetos internacionais que a gente conhece, todos eles dão um ênfase, uma preponderância enorme da forma. A forma prepondera sobre qualquer coisa. Eu não consigo fazer isso, não é a minha... Às vezes até fico com vontade, mas não consigo. Não consigo deixar de achar que essa forma, se ela é gratuita, ela não tem valor e tal. Aí entra um pouco de filosofia. Eu me lembrava de Santo Agostinho, que dizia: beleza é a expressão da verdade, né? E quando o objeto é mentiroso, quando você faz uma coisa mentirosa, é difícil dela ser bonita no decorrer do tempo, né? Mas, enfim, certo ou erradamente, a gente tem que constatar que a arquitetura que está fazendo enorme sucesso no sentido amplo da palavra, não é sucesso midiático, né? Só, pelo menos, é uma arquitetura que valoriza primordialmente a forma, né? A função fica em segundo plano. É muito difícil sempre analisar a arquitetura do presente, né? Exatamente. É muito difícil. Mas me parece que uma coisa que tem ganho muita força e que não é modinha passageira é a questão da sustentabilidade, né? Nesse seu livro, o Roberto Segre, que é um dos grandes críticos arquitetônicos do nosso tempo aí, né? Talvez maior nosso. Era, coitado. Era, recentemente falecido. Recente ainda, né? Para a gente parece que não passou tempo, mas deve fazer um ano ou mais. Ironicamente, morto pela cidade, né? Assassinado pela cidade. Né? Mas, enfim, ele, fazendo uma análise da sua obra, ele perpassa aí várias influências nacionais e internacionais e fala de um momento de uma espécie de brutalismo local, né? Ligado, mas chega até um high-tech, o que ele chama de high-tech, e muita gente vai começar a chamar de ecotech na sua obra, né? Conta um pouco como que o componente da sustentabilidade foi entrando, ou se isso, por exemplo, na geração modernista brasileira, estava totalmente lá, a gente só não chamava com esse nome. Bom, na verdade, quando eu fui fazer esse livro, o Segre se dispôs a fazer o livro, esse foi o primeiro livro de arquitetura que eu fiz, agora eu fiz um outro, mas eu não tinha... Eu fui fazendo arquitetura, eu não fui analisando, nem pensando que tipo de arquitetura eu estava fazendo ou não. Eu estava muito mais com a mão na massa, fazendo arquitetura e curtindo, me divertindo e me esforçando em fazer uma arquitetura o melhor possível. E o Segre, ele classificou a minha arquitetura. Foi ele que mostrou, dividiu em arquitetura brutalista, high-tech, ecotech e tal. E eu acho que, na verdade, você tocou numa coisa que eu digo sempre. Eu acho que esses princípios de a palavra sustentabilidade, que hoje está na moda, ela é uma palavra que surgiu, mas a ideia de sustentabilidade não é uma ideia nova. A minha geração foi uma geração... Eu era criança no tempo da guerra, e então, na guerra na Europa, e o Brasil também entrou na guerra e tal. Então, havia uma preocupação clara com a finitude da natureza e com a não exploração da natureza, né? Poupava-se água, apagava-se luz. Meu pai fazia barba com um potinho, porque não abria a torneira para fazer barba. Enfim, havia uma série enorme de preocupações, de pequenas preocupações, que mostravam claramente que a gente tinha que ter cuidado com a natureza, que a gente tinha que preservar as coisas, que a gente não podia desperdiçar. Era uma influência europeia muito montada na guerra também, que estava
potencializava isso, porque eles estavam com dificuldades financeiras e tal. Depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos ficou muito rico e criou a Wasteful Society, né? Porque aí realmente os Estados Unidos é que nos iludiu, dizendo que os bens todos eram infinitos e que a gente podia gastar eternamente. É um paraíso, né? Uma mentira que hoje a gente paga um pouco por isso, né? Então, eu acho que, para mim, sustentabilidade, lógico que hoje é muito mais sofisticado, tem muito mais material, mas a sustentabilidade, ela sempre, o cuidado com a natureza, que no fundo é a base da sustentabilidade, ela sempre existiu na arquitetura de bom senso. A gente, quando projetava, a primeira coisa que você fazia quando na escola modernista, você pegava um terreno, bom, qual é o leste, norte, sul, leste, oeste. Vamos virar os quartos para o leste, porque é mais saudável. Como é que o sol vai bater, a que horas vai bater aqui e lá. O que é isso? Isso é sustentabilidade, entendeu? Isso é cuidado com a natureza. Claro, legal. É o bioclimatismo, né? Que é lógico. O componente mais arquitetônico aí na sustentabilidade. Índio, na sua obra a gente tem aí os mais variados programas, as mais variadas escalas, nos mais variados lugares, mas tem uma constante que nunca te abandonou, nem vai abandonar, que é o projeto residencial, né? Sei que você desenvolveu mais de 100 casas aí. Acho que se vocês passarem mais slides aí, a gente vai ver mais algumas casas, inclusive. E que é um programa que, apesar de parecer muito simples, né? Todo mundo mora em uma casa, então sabe como fazer casa, né? Está aí a residência na Encosta do Corcovado, mais algumas, podemos passar mais uma aí. Aí uma em Angra, né? E a residência do Máximo também é na Encosta do Corcovado, né? Se não me engano. E aí já é para a próxima. Volta uma, por favor. Então, falando sobre esse programa residencial, porque parece simples, né? Todo mundo mora numa casa, sabe como uma casa funciona, mas é um programa que você lida com os sonhos daquela família, com os planos daquela família, com esse componente da sustentabilidade, né? Que existe uma flexibilidade, né? Uma sociedade cada vez mais dinâmica, tanto os usuários quanto os usos mudam com o tempo. Aliás, um exemplo ótimo é o seu escritório, que já foi uma residência, já foi uma residência da família, né? Virou escritório. Então, quais são os segredos de se projetar uma casa e o que a gente pode aprender com esse programa para a arquitetura em geral? Assim? Bom, as casas entraram no meu trabalho de uma forma muito natural. Como todo mundo que se forma, eu comecei fazendo pequenas reformas, o banheiro, não sei o quê, a cozinha, e uma casa, aí surgiu uma casa, e aí outra casa. Na realidade, a primeira casa grande que eu fiz foi uma que passou aí, nos anos, já era anos 70, eu acho, e foi muito complicado no início, porque o proprietário, que depois ficou muito meu amigo, mas ele chegou para mim e disse: eu quero fazer uma casa colonial americana. Você viu o filme O Vento Levou? Eu digo: vi. Pois é, eu quero fazer uma casa como aquela, acho linda aquela casa e tal. Então, o que eles mais querem saber é como se responde ao cliente, porque isso até hoje, né, uma porção de clientes chega assim, né? Como que se responde ao cliente? Eu fiquei entre a cruz e a caldeira, evidentemente, né? Eu não ia fazer a casa do Vento Levou de jeito nenhum, mas ao mesmo tempo não podia dizer para ele que os sistemas tinham mudado, que ele né? Que era os Estados Unidos, que não era mais colônia, que a gente era Brasil, né? Mas aos poucos eu fui, mais ou menos, conduzindo o papo, levando, propondo e tal, e terminei fazendo uma casa toda em concreto aparente, que não tem nada absolutamente a ver com o Vento Levou. Fiz uma maquete para ele, para ter certeza, e ele comprou a ideia, ele se entusiasmou e comprou a ideia. Mas é engraçado que depois da casa pronta e tal, uma vez eu fui almoçar na casa dele e ele disse assim: você me tapeou. Eu disse: como que eu te tapeei? Eu disse que eu queria uma casa que era do Vento Levou e você fez essa casa para mim. Eu disse: não, mas eu fiz uma maquete para você viu a casa, fiz uma maquete. Ah, mas a maquete era pequenininha. Eu disse: bom, você queria que eu fizesse 1 para 1, entendeu, essa maquete? Mas ele disse: mas não tem importância não, estou muito feliz com a minha casa, eu adorei a minha casa, entendeu? Mas que você me tapeou, me tapeou. Legal. Recentemente eu li estou procurando aqui uma frase que eu li numa entrevista sua, em que você diz que quando trabalhou com Saturnino de Brito, descobriu que o objeto arquitetônico é feito da união entre tempo e espaço e que faz parte de algo maior, o urbanismo. Né? E ao longo da sua carreira você também migrou um bocado para essa escala urbana,
Agora sim a gente pode passar para a próxima imagem. A gente vai ver alguns projetos aí, ó. O Rio Cidade Leblon, claro, um projeto que marca muito nossa cidade, né? Alguns projetos aqui não construídos, a Marina da Glória não construída ainda, né? Essa ainda tem chance. O Pierre Mauá, um concurso que você ganhou e não levou, né? Acabou que hoje em dia o Calatrava construiu lá. Museu da Manhã. Né? O Museu da Manhã. Tem mais uma página de projetos de escala urbana, se não me engano. Vamos lá. Opa, o Highline. Esse sim, talvez tenha uma chance, né? O Highline lá da Presidente Vargas. A Marina não. A Marina não tem mais, né? Foi enterrada. Mas esse aqui, que é interessantíssimo, esse até eu queria que especialmente você falasse um pouco mais sobre ele, mas que falasse um pouco também dos segredos dessa nossa profissão que lida com escalas tão diferentes, embora tão próximas, né? Embora façam parte de um todo, que é a escala arquitetônica e a escala urbana. O que muda quando você vai projetar em urbanismo? Eu acho que o objeto arquitetônico, contrariamente a uma corrente internacional hoje que o objeto arquitetônico independe do local, você vê uma porção de arquitetos internacionais, tipo Zaha Hadid, tipo aquele designer, Philip Stark e o próprio Frank Gehry, que eles têm uma linguagem arquitetônica tão definida e tão determinada que eles repetem aquela linguagem independentemente do local onde está. Quer dizer, enfim, os clientes até buscam um pouco essa buscam assinatura, isso, né? buscam, eles querem, eles se identificam com aquilo e procuram aquilo e tal. Contrariamente, eu sinto sempre o Renzo Piano, que eu acho que é um arquiteto excelente, que eu gosto muito do trabalho dele, mas que ele consegue ter respeito pelo ambiente onde ele está projetando. E cada projeto dele é diferente por conta disso. Então, eu não consigo pegar uma fórmula de sucesso e achar que está resolvido o meu problema, vou ficar repetindo aquele negócio para o resto da vida. Não estou criticando os outros, não, porque eu acho que cada um tem lá a sua maneira de ser, de fazer e tal. Mas isso me incomoda. Quando alguma coisa dá certo, eu não quero repetir, eu quero fazer outra diferente que dê mais certo ainda, né? Que seja melhor e tal, que supere aquela. E eu acho que o objeto arquitetônico, ele está extremamente ligado ao urbanismo, ao local. Você não pode pegar um projeto, um local para fazer um projeto, sem olhar o que está acontecendo em volta, quais são os vizinhos, como é que é o sol, como é que é a topografia, Então, eu acho que uma coisa se interliga com a outra. São escalas completamente diferentes, é verdade, mas elas se interligam. O meu trabalho no Saturnino Braga foi interessante. Depois, na França, eu estudei mais um pouco de urbanismo, mas no Saturnino Braga, Saturnino de Brito, desculpa, Saturnino de Brito, que era um escritório de urbanismo muito sério, muito forte aqui no Brasil, e fazia projetos de cidades e tal. E ele me mostrou um outro lado. Eu comecei a ver arquitetura numa outra escala. Isso também, aliás, como funcionário da prefeitura, que eu fui muitos anos arquiteto da prefeitura, até o meu escritório crescer, e eu, então, pedi demissão da prefeitura e fiquei só com o escritório, tive que escolher. Mas foi uma experiência boa, interessante. Eu passei a ver o outro lado da história, quer dizer, como é que o poder público vê o objeto arquitetônico, entendeu? Isso talvez me ajude muito a olhar sempre o projeto arquitetônico de diversos ângulos diferentes. Pode falar um pouquinho mais sobre esse projeto, que eu acho que esse não é tão conhecido do grande público, né? Você estava estudando a implantação dos VLTs, não é isso? Não, isso é BRT. Dos BRTs, desculpa. Isso aí vai acontecer o seguinte, a Porto Novo, que é encarregada do BRT, me chamou um ano atrás, acho que mais ou menos, para fazer um projeto, duas estações de BRT. Estações de BRT são grandes estacionamentos de ônibus, não é mais do que isso. Um é ali em frente à rodoviária, e naquela macarronada que tem ali, o nome da rua agora eu me esqueci, mas enfim, aquela porção em frente à rodoviária tem uma porção de vias ali da Francisco Bicalho. Ali não era difícil fazer, bastava fazer uma coisa correta, direita, racional, integrada com aquilo. É um espaço quase que deteriorado, então você entra com um estacionamento de ônibus ali de uma maneira muito fácil. Mas o outro era um desafio desgraçado, que era fazer uma estação de BRT atrás da Candelária, no ângulo, na junção da Presidente Vargas com a Avenida Rio Branco. Aí eu fiquei desesperado. Como é que eu vou fazer um projeto
uma estação de estacionamento de ônibus na Avenida Presidente Vargas, pô, entendeu? Isso é impossível de fazer, não dá para fazer isso e tal, mas eu primeiro comecei a propor de vamos fazer no subsolo. Vem para o Presidente Vargas, os ônibus afundam e fazem a estacionação. Ah, não pode, não tem dinheiro, não tem tempo, não dá para fazer, tem que ficar pronto para as Olimpíadas e não tem a menor condição, a gente não sabe exatamente o que tem embaixo da Presidente Vargas, essa obra pode demorar muito mais e tal. Bom, então não dá para fazer no subsolo, que seria o ideal, porque aí eu manteria por cima o Presidente Vargas. Aliás, vou fazer uma digressão rapidinho, mas mudando um pouquinho de assunto aqui. Uma vez a Petrobras me chamou para fazer uns postos de gasolina na Avenida Atlântica. E o posto de gasolina, aqueles postos de gasolina na Avenida Atlântica, eu acho que a coisa mais inadequada, um posto de gasolina na Avenida Atlântica, uma vista maravilhosa e tal, e propus, então, que afundasse e que os postos de gasolina ficassem num nível mais baixo. E a perspectiva que a gente fez tinha um campo de flores, assim, tinha uns canteiros de flor, então apelidaram o meu processo, aqui jaz a Petrobras. Aí, lógico que eu não fiz o projeto, tudo que eles queriam era chamar atenção para o posto, né? E eu escondi o posto. Bom, mas voltando aqui para esse projeto aqui da coisa, eu disse, bom, então apresentei duas propostas, vou apresentar duas propostas. Vamos elevar, num plano inclinado suave, a gente eleva atrás por cima da Presidente Vargas e atrás da Candelária, a gente eleva um plano inclinado, cria uma praça suspensa, que você pode chamar de Highline, a única diferença é que, enfim, essa tinha uma função, porque ela funcionava como acesso todo o acesso à estação se fazia pela praça. Então você subia naquela rampa da praça, descia lá para baixo e acessava os ônibus e tal. E afundava 1 metro os ônibus, que isso eu consegui que eles aceitassem a duras penas essa solução. E eu fui mostrar para o Eduardo Paz, que era o prefeito, né, que é o prefeito, e eu disse, olha, prefeito, nós temos duas soluções aqui, uma solução que eu acho melhor, mas mais sofisticada, um pouco mais cara, e uma outra solução mais tranquila. E disse, qual é que você prefere? Eu disse, não, prefiro a mais sofisticada. Então vamos ver. Aí eu mostrei a proposta, projetando lá, e ele disse, não quero ver a outra não, essa está ótima, está linda, está uma beleza, meus parabéns, vai ser essa. Era uma sala grande, uma opção de gente e tal. Eles não querem ver a outra? Não quero ver, está resolvido, está decidido e tal, está pronto. Bem, ótimo. Aí esse projeto precisava ser orçado. Aí para fazer um orçamento desse projeto, precisava fazer o projeto executivo, né? Porque agora tem esse negócio de RDC, esse é outro assunto à parte. Mas enfim, aí demorou um pouco para eu fazer o projeto executivo, nem cheguei ao executivo, cheguei ao básico, que é uma invenção também que aconteceu no meio do caminho, porque não existia projeto básico. Durante o projeto, você partia para o projeto executivo. Depois, para facilitar e acelerar as obras, surgiu a ideia do projeto básico. Eu fiz o projeto até o projeto básico e aí levou 2 meses para ser orçado. Enfim, essa brincadeira levou talvez uns 3 ou 4 meses. E quando voltou ao prefeito de novo, ele aí começou a perguntar, disse, bom, é caro, tudo bem, realmente é caro, mas é bonito, eu acho que a gente podia fazer e tal. E mas quanto tempo demora? Fica pronto para as Olimpíadas? Alguém me garante que esse negócio fica pronto para as Olimpíadas? E aí, não, ninguém garante que fica pronto. Ninguém vai garantir que fica pronto para as Olimpíadas. Então, eu não posso fazer. Como é que eu vou fazer um projeto e correr o risco de, nas Olimpíadas, o centro da cidade está todo esburacado? Deixa passar e depois a gente faz em outra ocasião e tal. Eu não sei se vai sair algum dia, mas é um projeto. Ele é interessante dele, porque eu acho que a vista aérea da Presidente Vargas é muito importante, né? Porque você tem toda essa vista desses prédios, tem a perspectiva da Candelária e tal. E uma estação de ônibus tem um telhado, normalmente, né? Ele substituiu o telhado por uma praça, né? É linear, exatamente isso. Muito legal. Nós temos agora pouco mais de 5 minutos, então eu queria, antes de fazer uma última pergunta, para te deixar mais à vontade aí, falando no final, só agradecer também a presença da nossa gestora nacional, Jane Trindade, do professor Carlos Eduardo Nunes Ferreira, que junto com ela concebeu essa série aqui de entrevistas. Professora Marise, todos os alunos e professores que estão aqui presentes, obrigado pela presença, tá?
E aí eu queria mostrar no meu última imagem que a gente separou aí, se puder passar, alguns projetos um pouco mais utópicos, né? Não, aqui ainda o Sesc Barra, né? A gente nem falou sobre ele, mas, enfim, na disciplina de teoria crítica, o pessoal vendo aí o início da arquitetura, uma cidade murada quase ali, né? Vou juntar uma breve explicação do que você te interessar mais nesse projeto aí, com a última imagem que eu vou mostrar agora, que aí eu te deixo falando à vontade. Olha aí, ó, do Rio Panorâmico, né? O Caminhos Aéreos Pão de Açúcar, aquele projeto que não era utópico, era real, né? Era contratado pela empresa Caminhos Aéreos Pão de Açúcar, apesar de não ter sido construído, e o Rio Panorâmico, que nasceu com isso naquele livro Sonhos, né? Que eram sonhos para o Rio de Janeiro. Queria que você falasse um pouco dessa utopia e desse amor pelo Rio, que te leva a tantos projetos. Então vamos falar um por um. O Sesc Barra foi o seguinte: num determinado momento chegou no meu escritório um convite do Sesc. Eu tinha feito o Sesc Madureira e tive sempre uma boa relação com o Sesc. O Sesc é um cliente muito bom de arquitetura, pelo menos na minha experiência, porque o Sesc respeita muito o projeto de arquitetura. Ele valoriza a arquitetura. Tradicionalmente, você vê que tem o Sesc Pompeia, lá em São Paulo, feita pela Aline Balbardi. Madureira, eles respeitaram, e eles, até hoje, eles me chamam lá se eles querem fazer alguma pequena reforma, para ver se não atrapalha o projeto, a filosofia do projeto e tal. E o Sesc, então, fez 10 convites, convidou 10 escritórios, mas era para fazer a fachada de uns prédios que eles tinham concebido. Existia alguém do funcionário do Sesc, acho que era arquiteto, provavelmente, colega nosso, fez um projeto e o Sesc chamou 10 escritórios para fazer a fachada daquele projeto. Aí eu disse, bom, vou declinar desse negócio, eu não vou fazer fachada no projeto dos outros, no meu projeto ninguém faz a fachada. Quem faz a fachada sou eu não vou fazer a fachada do projeto dos outros. Isso é uma coisa maluca de pegar um projeto e fatiar, de tirar a fachada do projeto, não tem sentido. Mas aí eu comecei a olhar o projeto e tal, e não gostei do projeto. Eu disse, vou fazer arriscar. Por sorte eu nem sabia quem era o arquiteto, até não sei hoje quem foi o colega, porque se eu soubesse, fosse algum amigo, eu ia ficar constrangido. Eu digo, eu vou virar a mesa e vou fazer outro projeto. E se der, deu, se não der, não deu e tal. E fizemos outro projeto, completamente diferente, esquecemos aquele projeto, e eu apresentei, na hora de apresentar, eu apresentei. Os escritórios fizeram fachadas naquele projeto, e eu disse, olha, eu não acho que seja correto fazer fachada no projeto dos outros. No meu projeto, eu não deixo ninguém fazer a fachada, quem faz a fachada sou eu, e então eu não quero fazer isso no dos outros. Então, eu propus um outro projeto todo novo, porque acho que esse projeto está equivocado por isso, por isso, por isso. E fiz o projeto, a gente ganhou o concurso e o Sesc construiu. Agora até estou chamado lá para ampliar um pouco, mexer um pouco em algumas coisas que eles estão fazendo lá. Foi uma experiência interessante. Não é um programa muito comum no Brasil, né? Os alunos, os professores, todos... Não, é espetacular, né? É espetacular, porque é um campus americano, os professores moram lá, os alunos moram lá, e é uma escola voltada para a meritocracia e elitizada, ao contrário da filosofia de massificação da educação, né? Na verdade, os 10 melhores alunos de cada filho de associado do Sesc em cada estado do Brasil tem direito de estudar no Sesc aqui. Então, é uma escola de alto nível intelectual dos alunos. Os alunos são todos selecionados. Cada vez que eu vou no Sesc, de vez em quando fui lá, me chamam para uma palestra e tal, é um prazer, porque a garotada adora, é o ensino médio, né? Vai até uns 18 anos por aí. Mas eles moram lá, eles têm uma comunidade, os professores adoram, são todos dedicados. É uma ilha espetacular, você sai feliz da vida. Outro dia até alguém, não me lembro agora, algum cronista qualquer foi visitar o Sesc, fez uma enorme crônica da alegria de uma coisa funcionando direito, bem feita. É muito legal, muito legal. E bonita, né? Como a gente está vendo ali atrás. É bonita para burra. Legal. E aí eu emendei as duas em uma, mas a gente já ganhou mais um tempinho aqui. O pessoal achou que não valia a pena nos cortar, então vamos conseguir mais um pouquinho. Então, agora outra pergunta que eu tinha feito. Esses projetos mais utópicos. Estou achando que isso é igual um debate político. Tem tempo, tem pergunta, tem réplica, tréplica. Bom, mas a gente agora... Então, a outra pergunta que eu tinha emendado aí. Esse projeto mais utópico, né, do Rio Panorâmico, porque é engraçado, a pessoa olha aquela imagem, que está na próxima imagem aí, essa aí, imagina que é uma dificuldade técnica enorme, né? Mas, na verdade, está ali o Pão de Açúcar, né?
que já tem... Tem 100 anos o Pão de Açúcar, é da maior simplicidade esse projeto. Isso foi o seguinte, o CAL, que é o Centro de Arquitetura e Urbanismo, fez um convite a 20 arquitetos, acho que mais ou menos eram 20, do Rio, cada um propôs uma ideia para o Rio de Janeiro. Era um projeto chamado Penso Cidade. Penso Cidade, exatamente. Penso Cidade. A Ana Borelli é a diretora do CAL nesse momento, e ela chamou. E me chamou entre os arquitetos lá, e eu propus esse projeto. Eu havia projetos utópicos, interessantes e tal, mas eu queria fazer um projeto. A gente diz que é utópico, de utópico não tem nada, é um projeto simplíssimo. Tecnicamente não tem nada de utópico. Nada, não tem dificuldade nenhuma. Apenas você pode dizer que ele seja um pouco utópico, porque uma legislação ambiental, na minha opinião, às vezes exagerada e um pouco xiita demais, vai esbarrar nessa muita dificuldade de aprovar esse projeto. Mas eu não acho nada impossível, não. Houve empresas internacionais interessadas e, na verdade, é uma extensão natural do Pão de Açúcar. Do Pão de Açúcar você vai para a Babilônia, da Babilônia você vai para o Manduleme, depois você passa para os outros morros, termina naquele morro do Cantagalo, aí você pode descer pela favela do Cantagalo, ou então você tem um teleférico que desce na Lagoa, e no Leme você também desce. E isso, na minha opinião, é uma maneira da sociedade se apropriar desses espaços, desse morro, sem ferir, evidentemente, que no topo de cada morro tinha que ter um parque, um bar, um restaurante, enfim, programas variados. Mas, evidentemente, mimetizados. Não seriam programas que fossem... Ninguém vai construir um prédio em cima de uma montanha dessas. O perfil da montanha teria que ser preservado e o projeto mais mimetizado possível, integrado com a natureza. E funciona também como uma forma de transporte. É turístico, mas também funciona como uma forma de transporte dentro da cidade. É sim, porque você estava falando do circuito na Zona Sul, mas tinha um outro circuito Zona Norte, Zona Oeste também. Tinha um outro na Zona Oeste, que ele é um pouco mais difícil de fazer, porque é uma zona... Aqui houve muito interesse de empresas internacionais em fazer. Os franceses, um pessoal também da Colômbia se interessou, porque aqui é muito no coração da cidade, tem muito público. Aquele outro circuito que eu propus lá já era um circuito mais vazio, mais floresta, mas também é interessante. Viabilizar economicamente. Né? Legal. Então, Índio, agora para a gente se despedir com o tempo que quiser, mas qual seria uma mensagem que você mais gostaria de passar assim, para esses 8.000 alunos que estão aí te assistindo? Tem o tempo que quiser? Tempo que quiser, Índio, à vontade. Não é isso, debate, Mariana? Então, não é debate. Tempo que quiser, vamos lá. Olha, para os alunos, o que eu diria é que eu acho que a coisa mais importante realmente é você gostar da profissão, se dedicar à profissão, se interessar fazer com paixão. Eu acho que tudo que você faz com paixão, você faz bem feito. Se você faz bem feito, você é reconhecido, o mercado te abre os braços, te acolhe, etc. E tal. Eu vejo, é muito comum estudantes no meu escritório muito preocupados com o mercado. Será que tem mercado para isso? Será que tem mercado para aquilo? Eu digo, mas será que tem mercado para advogados também? Será que tem mercado para engenheiro? Tem mercado para quem faz bem as coisas. Se você gosta, isso você só vai conseguir fazer bem se você gostar. Se você não gostar, não tem a menor condição de você fazer bem. Pode até ganhar dinheiro, ficar rico, pode ser. Isso para ficar rico vai para o mercado de capitais. Se o teu objetivo é ficar rico, você escolhe isso na vida. Eu, quando fui fazer arquitetura, eu tinha 17 anos. Mesmo não sabendo muito bem o que ia acontecer comigo, mas uma escolha consciente. Eu quero ter uma vida razoável, direita, correta, bem, confortável, mas não é o meu objetivo ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. O dinheiro, para mim, é sempre uma consequência. Muito bem-vinda, gosto muito de dinheiro, mas é uma consequência. Então, eu acho que o importante é você dar a sua alma, dar o seu coração, dar a sua dedicação, para poder fazer um trabalho legal. E que, sempre fazendo um trabalho legal, você sempre vai acertar. Não tenho a menor dúvida. Legal, Índio. Muitíssimo obrigado. Pessoal, esse foi o Índio da Costa, arquiteto e urbanista. Eu sou o professor Igor Devetti, mas acho que eu nem me apresentei no início, né? Sou coordenador-geral do curso de Arquitetura e Urbanismo, aqui da Universidade Estácio de Sá. E agora, daqui a semana que vem, a professora Camila Bellarmino está de volta com vocês. E daqui a 15 dias teremos mais uma entrevista dessas. Obrigado, boa noite.